Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu estou muito feliz em mais um domingo aqui com vocês para a reflexão bíblica, para o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus, nosso tempo de pregação. Agradeço àqueles que já mais cedo já entraram no nosso chat, desde as 19, a gente geralmente tem tido o hábito de aproveitar para conversar, para interagir. Então quero agradecer as pessoas daqui do nosso estado, da Bahia, de Barreiras especificamente, algumas pessoas da nossa igreja que não tem vergonha de entrar no chat, né? Algumas pessoas têm vergonha, até alguns não sabem. Você vai lá quando você está conectado no YouTube, tem um sinalzinho assim, do lado dele tem, do lado aqui tem um quadrinho, você clica ali que você já entra e você pode digitar, dar o seu alô, o seu boa noite. Muitas pessoas têm feito e eu acho bem legal o momento que eu tenho de interação nesse início, né, com as pessoas que estão nos acompanhando, e eu gosto muito disso. Então o pessoal daqui de Barreiras, como eu falei, da nossa igreja, de outras igrejas que têm nos acompanhado, tem igrejas que não têm tido um trabalho como esse que nós estamos fazendo. Então para nós é um prazer, né? É um prazer sabermos que temos pessoas de outras igrejas, também de outros estados. Nós temos pessoas conectadas de São Paulo, da capital, pessoas do litoral de São Paulo, de Santos, de Guarujá. Nós temos nossos familiares lá, né? Um abraço para todos aí que estão sempre atentos, nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Temos pessoas bem novas e pessoas bem de idade. A minha sogra mesmo tem 92 anos. Um abraço para a senhora, sogra, que está sempre aí atenta, nos ouvindo, nos acompanhando. Tem sido um suporte para as nossas vidas durante muitos anos. Eu louvo a Deus pela sua vida e peço mais anos de vida para a senhora. Que Deus cuide, viu? Um abraço, um beijo grande. Creio que Deus vai preparar para estarmos juntos em breve. E aos demais que estão conectados também aqui no interior da Bahia, nas roças, algumas pessoas estão conectadas. Nós ficamos muito agradecidos a Deus por esse privilégio. Às vezes eu quis nessa parte inicial falar um pouquinho com vocês, e às vezes eu fico pensando nesse tempo que nós estamos tendo devido ao confinamento. Algum tempo atrás nós estávamos na igreja nesse horário, né, 19h30 começa o nosso culto até as 21 horas, e muitas vezes estivemos juntos e nunca pensamos na possibilidade de termos pessoas conosco nesse horário. E Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, Ele nos providenciou esse tempo para estarmos com vocês. E eu agradeço muito a Deus, né? O pessoal que entra lá no chat, eu procuro comentar, agradecer pelo teu contato, por você estar conectado. E quando terminamos também a pregação, logo que termina eu ainda interajo ali, mas eu vejo que uma boa parte já vai embora e não tem problema nenhum. Mas eu me coloco à disposição, se alguém também quiser fazer algum contato, algum aconselhamento, tem também por lá, pode me pedir que eu faça contato. Coloque lá o teu telefone que eu faço contato contigo, a gente pode conversar, eu posso te ajudar. Nosso objetivo é orientar biblicamente as pessoas, e se for necessário eu orar contigo, eu vou fazer isso no particular, ok? Então nós vamos voltar para cá, para o que teremos nessa noite. Eu creio que será uma bênção para a tua vida. Nós teremos hoje um sermão bem cristológico, né? Esses dias para trás, vendo o nosso manual, foi interessante que o sermão inicialmente foi bem bibliológico, né? Bibliologia pura no início. E hoje o sermão todo ele é cristológico, cristocêntrico seria o termo certo. O ideal é que todo sermão que nós formos pregar, eles sejam cristocêntricos, Cristo no centro, né? Muitas vezes algumas igrejas estão entrando por outros caminhos, com sermões antropocêntricos, né? O homem no centro, o que você pode ter, o que você pode ganhar, o que você pode conseguir, você no centro e todo mundo à sua volta. Mas nós não temos essa postura. A nossa postura de pregação, de exposição bíblica é uma postura cristocêntrica sempre que possível, né? E sempre é possível.
porque a Bíblia, ela aponta sempre para Cristo. Não temos que fugir, né, desse foco. Cristo sempre, Cristo no centro. Então, inicialmente nós vamos orar e já em seguida eu vou expor a palavra de Deus. E creio que será uma bênção para você e para mim também. Sempre é uma bênção. Para mim também a exposição bíblica, eu sou tratado pela palavra e eu fico muito feliz em ver o cuidado de Deus, não só com vocês, mas comigo também. Vamos orar então, ok? Feche teus olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor em oração. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar nesse momento com esses queridos, Pai, alguns tão longe, não temos contato, alguns eu não conheço, o Senhor sabe, o Senhor conhece, e eu peço a Ti nesse momento, que aquiete o coração de cada um, tranquilize os corações, tranquilize o meu coração, para que nesse tempo a Tua palavra, ela penetre nos nossos corações, para que entendamos a Tua palavra, para que entendamos a exposição da Tua palavra, e entendendo a Tua palavra, que haja no coração de cada um de nós a disposição de colocarmos ela em prática. Me dê sabedoria para as aplicações práticas, para que as pessoas, ó Deus, a partir desse momento de ouvirem a Tua palavra, elas sejam motivadas a colocar em prática, a fazerem algo de acordo com o que vão ouvir. Que não seja apenas o ouvir e falar foi uma boa palavra. Não, a palavra foi tão boa que me levou a mudanças, a práticas, e que a partir de agora e amanhã, a segunda-feira, a terça, a semana toda, os dias sejam de prática da Tua palavra. E aqueles que não terão contato agora, nesse momento, nesse domingo, que possam, em outras oportunidades, que entrarem nesse canal, que tiverem contato com a Tua palavra, que sejam desafiados a colocá-la em prática. Muito obrigado, que Deus continue atuando nos nossos corações. Muito obrigado, Pai, pela Tua intervenção e ação, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Eu quero agradecer também, antes de iniciar a exposição, algumas pessoas que comentam lá no nosso canal, né? Sempre tem algumas pessoas com mais facilidade para comentar, para falar alguma coisa. Eu sempre procuro interagir com quem tecla, com quem coloca algum comentário, ok? Então, se você tem vergonha, alguma coisa assim, não esquenta a cabeça não. Vai lá, digite alguma coisinha que nós estaremos interagindo com você, tá bom? O nosso tema de hoje é Cristo é o nosso modelo. Como eu falei, o sermão de hoje vai ser um sermão cristocêntrico e eu vou falar dele, de Cristo como nosso modelo. O que acontece atualmente no mundo, de uma forma geral? Como as pessoas vivem, né? O que se passa na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Alguns não prestam atenção, alguns não observam que tem se transformado em robôs televisivos, robôs da internet. Tudo que a televisão mostra nas suas novelas, nos seus programas, nos seus seriados, as pessoas passam a seguir, passam a imitar moda, roupa, tipo de cabelo, carro, alguns conseguem, né? Estilo de vida, imitam pessoas que tornam-se seus ídolos. Essas pessoas, com a sua forma de viver, né? Um tempo atrás, bem para trás, muitos não vão se recordar, existia um estilo de cabelo Chitãozinho e Chororó. Então pessoas cortavam o cabelo exatamente como eles e ficava bonitinho. Chegava no barbeiro, o cabeleireiro, era só falar, eu quero o estilo Chitãozinho e Chororó. Então era uma imitação do que essa dupla sertaneja, como eles cortavam o cabelo deles. Então pessoas imitavam roupas, calçados, bolsas, imitam o cabelo da atriz, cabelo do ator. O que está em evidência, o que está aparecendo na telinha, as pessoas estão imitando. E é impressionante a facilidade dos cabeleireiros, dos barbeiros, dos estilistas, de até fazerem muito parecido, roupas muito parecidas, cortes de cabelo, penteado, muito parecidos. É interessante isso. Nos esportes,
a diversidade é grande também. No futebol, às vezes a chuteira que o jogador está usando, algumas pessoas fazem um maior esforço para comprar igual, e às vezes até compram uma chuteira que não é nem original, que aí está um outro erro, né? Mas compram porque é para ficar parecida, para usar igual. E falando de futebol, uma coisa que tem me impressionado muito nos últimos tempos é o comportamento de alguns jogadores, a quantidade de tatuagens no corpo desses jogadores. É impressionante como se mandam, né, fazer tatuagens no corpo todo, e fica uma coisa até assim um pouco estranha, excessiva, e muitas pessoas entram por esses caminhos de se tatuarem, mandar fazer uma tatuagem aqui, ali, parecida com o que o jogador fulano, o jogador ciclano fez, e por aí vão. Outros da área do ciclismo, o capacete que o ciclista tal está usando, o estilo do capacete dele, aí vai aquela loucura, a roupa que usa, vão atrás que é para comprar, a bicicleta às vezes não é tão parecida, gastam dinheiros, quantias astronômicas, né, para ter. O tênis do jogador de basquete, eu só vou jogar muito bem se eu usar um tênis igual dele, imitando até o tênis do jogador de basquete, o jogador de vôlei, né? A raquete do tenista tem um tipo de raquete que aquela é a raquete, né? A raquete que a bolinha vem, parece que vem na direção dela, ela já vai, então é aquela que eu tenho que ter. O tenista de mesa tem um tipo de raquete que a batida na bolinha é certeira e é ponto certo. E por aí vai, o canoísta, tem um canoísta, o cara que é o campeão, o cara que foi top nas Olimpíadas, ele tem um remo, e é daquele remo, se eu usar um remo daquele, eu vou ser também um campeão. E por aí vai. As pessoas imitando, né, tem às vezes explicações para alguns tipos de equipamentos nos esportes, mas na questão geral, sempre existe uma postura que as pessoas caminham idolatrando pessoas e querem ser iguais, querem fazer igual àquela pessoa. Isso é uma situação bem geral. E muitas vezes as pessoas não sabem, né, de onde vêm as ideias, quem está por trás dos modelitos e das tendências, o que move, o que rege essas tendências. As pessoas às vezes veem, eu estou vendo lá, é muito bacana, eu não estou nem aí de onde está vindo, quem foi estilista, em que estava a pessoa quando fez, quando preparou, em que estava pensando, quem era, qual o estilo, qual a forma de vida, qual a opção sexual, e daqui a pouco pessoas estão utilizando aí e querem mais. Desconhecem que muitas pessoas são manipuladas por outros, né, sem Deus, muito comprometidos integralmente com o diabo, através de pactos e de outras coisas. Não vou entrar nos méritos. E lá vamos nós, envolvidos pela mídia, imitando um estilo mundano que desagrada, entristece a Deus e que nos afasta dele. E tendo pessoas, seres humanos, homens e mulheres como ídolos, né, deixando Deus de lado, deixando o Criador de lado, fazendo tudo como o mundo faz. E aí nós vemos o mundanismo entrando nas nossas vidas e automaticamente entrando nas igrejas. Em consequência, nós vemos pessoas caminhando completamente fora dos padrões que nós temos no nosso manual. E aí vem o relativismo, que é outra situação muito presente no momento. Depende de onde você está, a verdade, né? De quem está falando. A tua verdade pode não ser a minha verdade. E pessoas estão vivendo dias difíceis. Dias onde a palavra de Deus não tem espaço em suas vidas. Não tem espaço no seu dia a dia. Não tem espaço no seu estilo de vida. Outras coisas que vão regendo. O apóstolo João, escrevendo no capítulo 17 do Evangelho de João, a partir do versículo 17, ele fala dessa questão da verdade. Uma verdade que às vezes ela é relegada. As verdades da palavra de Deus, elas, para algumas pessoas, estão ficando em desuso. Como eu falei alguns dias atrás, foram homens que escreveram, homens falhos, mas as pessoas não sabem
que esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a escrever os livros que nós temos aqui. E as verdades que temos aqui, muitas pessoas acham que não. Alguns afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Outros dizem que algumas coisas, nós entendemos que a Bíblia ela não contém, não são algumas coisas. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho falado isso aqui. Em João capítulo 17, versículos 17 até o 19, Jesus falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, pela palavra, né? Se a tua palavra é a verdade, nós vamos ser santificados pela palavra, pela verdade de Deus, que ela vai regendo as nossas vidas, vai direcionando as nossas vidas. Então é pela palavra de Deus, que é a verdade, que nós somos guiados. Ela é o nosso manual. Nela encontramos um verdadeiro modelo, o modelo certo a ser seguido. Nessa noite nós vamos ver que o verdadeiro cristão imita o autor da sua salvação. O verdadeiro cristão, né, tem Cristo como seu modelo. Ele imita, ele olha o que tem aqui no manual, ele vai fazendo e ele vai imitando a Cristo o tempo todo. E isso é muito bom. E nós vamos ver nessa noite, na sequência dos textos, hoje estamos expondo a carta de Paulo aos Filipenses, né, e hoje nós vamos ver o segundo sermão no capítulo 2. Então é interessante que Paulo, dentro do texto proposto, Cristo é o nosso modelo. Paulo, nós vamos ver ele orientando como os filipenses deveriam agir. Sabendo que Cristo é o nosso modelo, como eles deveriam agir. Capítulo 2, a semana passada nós vimos capítulo 2, versículos de 1 até o 4, e hoje nós vamos ver uma sequência dos versículos 5 até o 11. Então nós vamos ver inicialmente como os filipenses deveriam agir. Versículo 5 diz o seguinte: seja a atitude de vocês, o apóstolo Paulo falando aos filipenses, né? Está falando assim: Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A palavra Filipenses foi eu que adicionei aqui, por minha conta, ok? Só para trazer vocês para o que eu quero refletir agora nessa sequência aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A orientação do apóstolo Paulo era para que os filipenses tivessem o mesmo pensamento, o mesmo ponto de vista de Cristo. A ideia de Paulo era de alguém que pertence, com essa colocação, esse termo aqui, era de alguém que pertence a um partido político. Alguém que apoia, que está do lado, que defende as ideias, que levanta a bandeira. Essa deveria ser a forma deles agirem. As suas atitudes deveriam concordar com as de Jesus Cristo. Seja a atitude de vocês, a ideia aqui, imitem a Cristo no que vocês forem fazer. Que as atitudes, as práticas, a forma de agir, que em tudo vocês imitem a Cristo, né? O verdadeiro cristão, nós vimos inicialmente, imita o autor da sua salvação. O verdadeiro cristão tem Cristo como modelo. E eu gostaria que você já fosse refletindo nesse início aqui nosso. Quem tem sido o teu modelo? Em todos os aspectos, em tudo. A gente vê pessoas, às vezes, que quando a gente fala assim, eu estou falando para vocês crentes e talvez alguns descrentes, o padrão nosso de vida tem que ser um padrão de vida bíblico. E nós precisamos andar apoiados e amparados e aconselhados por outros irmãos, por outras pessoas que andam pelo manual. Então existem muitas pessoas que a atitude delas não é uma atitude de quem é servo, é serva de Cristo, não imitam a Cristo. Às vezes é o padrão do vizinho, do amigo, do colega, do chegadão, e não é o padrão bíblico. Um padrão bíblico é um padrão sério, é um padrão que requer renúncias, que requer muitas vezes você deixar muitas coisas de lado para você continuar na caminhada.
e pessoas não querem abrir mão de algumas coisas. Renúncia é tomar todos os dias a nossa cruz e seguir a Cristo. Isso é renunciar. Cristo é o nosso modelo. Assim como Ele andou, nós vamos andar. Nós vamos ver mais para frente esse texto hoje. Vamos refletir nesse trecho. Assim como Ele andou, nós devemos andar. Nós devemos tê-lo como modelo. O verdadeiro cristão imita o autor da sua salvação. Não imita os atores, as atrizes, os jogadores de futebol, o ciclista, o jogador de basquete, o jogador de vôlei, o jogador de tênis, o jogador de tênis de mesa, e por aí vai, o corredor de automobilismo, o atleta, as roupas que vestem. Não, ele imita o Senhor Jesus. Eu não estou falando aqui, gente, eu preciso ter muito cuidado, que algumas pessoas às vezes me interpretam mal nessas colocações. Eu não sou contra atletismo, eu não sou contra basquete, futebol. Eu joguei futebol durante muitos anos, né? Parei alguns anos atrás porque não tinha mais condições pela idade. Eu não estou falando disso, de você praticar um esporte, de você ser um atleta, uma atleta. Não, eu estou falando aqui das posturas que as pessoas passam a ter a partir dos seus ídolos, das pessoas que se destacam, que elas acham que são importantes. E daqui a pouco as práticas dessas pessoas são práticas fora às vezes de um campo de futebol, fora de uma quadra, fora de uma pista. São atitudes reprováveis. E as atitudes que são imitadas às vezes começam imitando nas áreas da prática do esporte, e elas passam a ser imitadas no particular também. E tem tantos péssimos exemplos aí, maus exemplos que nos envergonham e que são grandes ídolos e que são imitados com toda a força. E daqui a pouco nós vemos pessoas do nosso meio, da nossa caminhada, 100% imitando esse tipo de pessoas, as suas práticas, as práticas às vezes vergonhosas, pecaminosas. Elas não devem ser padrão para mim nem para você. O nosso padrão deve ser Cristo. Nós devemos, como cristãos, imitar o autor da nossa salvação, imitar a Cristo. Então, essa é a primeira advertência do apóstolo Paulo em relação aos filipenses, a postura como eles deveriam agir, né? A quem eles deveriam imitar. Sejam, o que ele inicia falando, capítulo 2, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E ponto. Tá? Sigam a Cristo, sigam o manual, vocês estarão bem seguros. E agora na sequência, os versículos de 6 a 8, ele vai falar das atitudes de Jesus. Quando ele fala que seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, a mesma de Cristo, agora ele vai mostrar quais foram as atitudes de Cristo quando ele esteve aqui na terra, e eu creio que isso vai dar uma base muito boa para você que está me ouvindo. Versículos 6 a 8, eu vou fazer o seguinte, eu vou expor o 6, depois o versículo 7 e o versículo 8, eu creio que vai ficar melhor assim. Se eu ler tudo, aí depois você se perde quando eu for fazendo a exposição. Ele iniciou lá no versículo 5, ele falou, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí no versículo 6 ele vai falar que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Tá? Eu vou o 6 e o 7, tá? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nesse trecho aqui, nesses dois versículos desse segundo bloco, as atitudes de Jesus, nós vemos claramente aqui que Jesus esvaziou-se. Ele abriu mão da igualdade com Deus. Esse termo na língua grega chama-se kenosis. Literalmente, kenosis significa esvaziamento. Então Jesus se esvaziou da sua condição de Deus durante o seu ministério terreno. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, fazendo a sua despedida, ele falou, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, falando de Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos.
Esse versículo é um versículo muito interessante e me chamou a atenção há algum tempo atrás. Eu vi uma pessoa expondo esse versículo num desses programas de televisão que me entristeceu demais. Essa pessoa utilizou esse versículo aqui para dizer que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos ricos, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos, e usando esse texto para defender a posição de que as pessoas têm que ser ricas, que as pessoas chegando na igreja elas têm que buscar riqueza. E aqui quando ele está falando, é interessante o texto aqui. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Rico o quê? Rico de quê? Rico da graça, da glória de Deus. Diante de Deus se fez pobre, veio, habitou entre nós como homem, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Por meio da caminhada dele junto conosco, chegando no mesmo nível nosso, nós nos tornássemos ricos da graça dele. Não ricos financeiramente, porque que riqueza ele teve nos dias que esteve aqui conosco. Então essa teologia barata, essa teologia da prosperidade, que usa textos como esse para falar de prosperidade e riqueza, estão completamente fora. Não é o que nós utilizamos, não é por onde andamos. É importante ressaltar que Jesus não poderia ter perdido ou cancelado qualquer dos atributos divinos que ele tinha, que ele possuíra eternamente. Isso comprometeria a sua divindade, o tornaria incapaz como Salvador do mundo. É interessante isso. Ele conservou os atributos que ele tinha, mas não os manifestou. Em termos práticos, a sua kenose, o seu auto-esvaziamento envolveu o encobrimento de sua glória eterna. Não manifestou, não revelou sua aceitação em assumir a semelhança de carne pecaminosa, a semelhança dos homens. Ele assumiu a semelhança de carne pecaminosa, mas não pecou. O não uso voluntário de certos atributos durante a sua missão terrena. Então, determinados atributos ele não utilizou voluntariamente. Jesus tornou-se, ele viveu como servo, como escravo, homem de condição servil, dedicado totalmente ao próximo. Nós vimos domingo passado a questão da unidade relacional e da unidade de propósito, pessoas dedicadas a outras, relacionalmente, tendo outros como superiores a si, dispostos a servir, não a serem servidos. Essa era a condição de Cristo. Sendo Deus, ele tornou-se homem e veio para uma condição servil, uma condição de servo. Ele não requeria para si direitos, não requeria para si favores, não requeria determinadas coisas que os homens hoje facilmente puxam para si, querem de forma alguma. Versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha só a condição dele, sendo encontrado em forma humana. Então ele fez-se pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele fez-se pobre, tomou a forma humana e humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. As pessoas que entram pelo caminho da prosperidade, que começam a requerer direitos e favores e tantas coisas, elas já esquecem de tudo isso. A questão de humilhar-se, de ser obediente, não, elas não querem. Jesus foi reconhecido como homem em sua aparência, no seu comportamento e na sua forma de vida humana. Ele veio para sentir as nossas dores, para viver o que eu vivo, para viver o que você vive. E ele viveu isso, e ele sentiu isso. É interessante, um momento da vida de Cristo aqui na terra, está registrado lá em Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 3. Depois ele curar uma mulher com hemorragia, que já estava com essa hemorragia há 12 anos, e depois de curar a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga, o texto diz que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? É
uma pergunta que eles faziam: de onde vêm essas coisas para esse homem? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Olha as condições humanas, ele estava fazendo, ele estava agindo, mas eles veem sabedoria imensa nele. Que sabedoria é esta que foi dada para esse homem? E aí eles começam a enumerar: não é esse o carpinteiro? Condições humanas, filho de Maria, irmão de Tiago. Não estão aqui com a gente as irmãs dele? É interessante isso. Ele humilhou-se, passou a ter um estilo de vida humilde, comportando-se de modo modesto, sem nenhuma arrogância, junto com os seus. Ele ia fazendo a obra do Pai. Ele trouxe discípulos para próximo de si, foi ensinando, foi cuidando das pessoas, foi curando. O objetivo dele era fazer-se conhecido, era fazer o Pai conhecido, era mostrar que a salvação viria através dele, mas de uma forma muito humilde, muito simples. Em nenhum momento nós vemos ele sendo arrogante, batendo no peito: eu aqui, eu sou o Cristo, venham aqui. Não, ele ia tranquilamente, ele ia fazendo a obra que o Pai colocava a cada momento para que ele fosse fazendo. Existia um plano eterno, e Jesus estava dentro desse plano, o plano de Deus para a salvação do homem. Cristo no centro desse plano, e os homens ao seu redor, os homens chegando, e a partir dele, depois, na sua volta para os céus, os homens ficaram aqui colocando em prática o plano que tinha sido recebido de Cristo. É interessante que ele tornou-se obediente ao Pai, indo até o fim da sua missão, morrendo na cruz. O ato de Cristo morrer na cruz não foi por ser traído por Judas, não foi porque ele foi condenado por Pilatos, não. Era plano de Deus, era algo que Deus tinha planejado, que ele fosse à cruz no meu lugar, no teu lugar. Então ficar hoje atribuindo a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo a outras coisas é errado. Não era plano de Deus. Importava diante de Deus que ele fosse à cruz no meu lugar, no teu lugar, que ele tomasse o lugar que era meu, o lugar que era teu, como pecadores que estávamos distantes da graça de Deus, para que tendo fé salvadora gerada pelo Espírito Santo no meu coração, no teu coração, nós olhamos para Ele, olhando para Ele com arrependimento, nos dobremos diante da cruz e aceitemos o sacrifício de Cristo. E a partir de então, tendo Ele como Salvador das nossas vidas, nós caminhamos para os céus. E Deus, quando olha para mim, quando olha para você, não vê a minha pessoa, não vê os meus pecados, mas Ele vê Cristo. Cristo, Ele nos justifica diante de Deus. Deus olhando para nós, Ele vê o seu Filho. Então o sacrifício dele foi algo programado, foi algo premeditado pelo Pai. Não foi obra do acaso. Porque não deu para livrar. Porque Pedro traiu. Não. Porque os discípulos foram embora. Não. Porque Cristo quis que fosse assim. Então esse é o exemplo que nós temos. Essas são as atitudes de Cristo. E o verdadeiro cristão imita o autor da sua salvação, imita o Cristo que deixou para nós aqui as orientações, que nos deixou a forma de viver, que nos deixou o que nós deveríamos fazer, como deveríamos imitá-lo, quais seriam as áreas que precisavam ser ajustadas, quais as arestas que precisariam ser aparadas na minha vida e na tua. Porque quando nós chegamos para o Evangelho, nós chegamos cheios de arestas, chegamos cheios de pontas. É como uma pedra quadradinha, que para virar uma roda, as pontas têm que ser quebradas. E bem assim é a minha vida e a tua vida, para termos um padrão como Cristo, para sermos verdadeiros imitadores dele, é necessário que essas arestas, que essas pontas sejam quebradas. E muitas vezes nós não queremos isso, não queremos sofrer os ajustes, não queremos sofrer a modelagem que ela ocorre através dessa palavra que vai nos tratando, que vai nos transformando. Como nós vimos mais no começo, essa palavra que é a verdade, e que nenhuma mentira, nada prevalece diante dela.
e essas verdades vão tratando a minha vida, tratando a tua. Hoje, quando eu olho para a minha vida, depois de muitos anos servindo ao Senhor, eu vejo quantas arestas foram aparadas, quantas bordas foram quebradas. Eu vejo como eu era quadrado, como eu era chucro no começo, no modo de pensar, no modo de agir, e o quanto Deus fez, o quanto Ele transformou a minha vida através dessa palavra. E é um desafio que eu tenho falado aqui, e sempre vou continuar falando, né? Para que nós tenhamos Cristo como modelo, nós precisamos ter contato constante com o nosso manual, com a palavra de Deus. Como eu vou entender, como eu vou saber, como agir, como fazer, se eu não conheço a Cristo, se eu não conheço a sua palavra, se eu não conheço as orientações que tem aqui na sua palavra. Então, para que sejamos verdadeiros cristãos, imitadores do autor da nossa salvação, é por aqui que nós temos que andar, é através da palavra, conhecendo o Senhor a cada dia. Assim o imitaremos com excelência e glorificaremos ao Senhor Deus. Então, vimos aqui as atitudes dele, se esvaziou, tomou a forma de servo, veio para uma condição servil, tá? Para que pela pobreza dele, pela condição que ele veio, nós nos tornássemos ricos, ricos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E se para alguns ele aprove a ele o privilégio de serem ricos, é possível um rico, uma pessoa que tem condições financeiras, ser também um servo dele, uma serva dele. Mas essa riqueza que nós acabamos de ver aqui, nesse texto de 2 Coríntios, são as riquezas eternas, as riquezas que vêm de Deus, as riquezas que estão reservadas para nós, numa eternidade que teremos nos céus com o Senhor. E nós vamos ver agora as atitudes de Deus, diante desse Filho, diante de Cristo. Versículos 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, ação de Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E no versículo 11 está escrito: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, o Cristo, foi exaltado por Deus, para que diante dele se dobre, se curve todo joelho, toda língua e nação, nos céus, na terra e debaixo da terra, sem exceção. Jesus foi exaltado para que todos o reverenciem e que toda língua o reconheça abertamente que Ele é Senhor. Então, a ação pura de Deus, Deus agindo, Deus exaltando o seu Filho à mais alta posição de poder, elevando ele a uma majestade suprema, né? Ele deu a ele, né, o nome que está acima de todo nome. Livremente, graciosamente, Deus agiu assim com o seu próprio Filho, com o Filho dele que deu a vida no meu lugar e no teu lugar, com o Filho dele que veio e se fez pobre e habitou entre nós, que sofreu as angústias, as dores, as dificuldades que eu sofro, que você sofre. Ele sabe o que é isso. Ele sabia o que era isso, mas ele veio e tomou a forma de homem e ele experimentou na própria pele o que eu e você experimentamos. Muitas vezes eu falo para as pessoas, quando oro com elas, em algumas situações difíceis, eu falo para elas que Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando o Filho dele foi à cruz, por mim e por você. Ele estava no controle de todas as coisas. Então tudo isso que o Filho dele passou, essa vinda ao mundo, o autoesvaziamento, a kenoses, né, a condição de servo, a condição servil, a condição humana que ele teve, né, que ele passou, tudo isso foi com o aval do Pai, com o aval de Deus, por ordem de Deus, por orientação de Deus, por direção de Deus. E ele, antes de ir para ser maltratado, machucado, torturado, ele, antes de ir, numa oração que fez anterior a toda a sua paixão, ao seu sofrimento, ele falou para o Pai: se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua e não a minha vontade. O que era isso aqui? Submissão inteira, integral à vontade do Pai.
todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele estava se submetendo, e a vontade do Pai é que ele fosse à cruz, no meu lugar, no teu lugar, e ele foi. E isso, esse sacrifício substitutivo, tomando o teu lugar, é que hoje nos traz a paz, é que hoje nos traz uma esperança de salvação, porque ele não ficou detido lá na cruz, ele não ficou preso lá na cruz. Já falei sobre isso outro dia. Termos um crucifixo com o Cristo crucificado ali, é ter uma visão de que ele não saiu de lá. A cruz não deteve, o túmulo não deteve, ele ressuscitou ao terceiro dia, como as escrituras apontavam para isso e falava. Os livros, os profetas anunciaram, Isaías 700 anos antes falou que ele viria, que ele ressuscitaria. E nós vemos tantos outros relatos, vemos na Bíblia, no livro de Salmos, falando do Cristo, que não teria nenhum osso quebrado, que nenhum osso lhe seria partido. E nós vemos o cumprimento em Cristo, na plenitude dos tempos, quando Deus decidiu que seria o momento que ele viria, ele veio. E esse é o Cristo que nós temos, e esse é o Cristo que Deus exaltou a mais alta posição e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que eu tenho falado sempre, sempre para a glória de Deus. Tudo que fazemos, o Filho, em tudo que fez, em tudo que fará, para a glória de Deus, para a glória do Pai. O verdadeiro cristão imita o autor da sua salvação. Cristo é o seu modelo. Se Cristo não tem sido o teu modelo até aqui, que ele passe a ser, que você, nesse momento, que você está ouvindo a palavra de Deus através da internet, que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração, que ele transforme a tua mente, que ele produza a fé salvadora no teu coração, e que você, movido pelo Espírito Santo de Deus, se dobre diante desse Cristo, e que você reconheça ele como Salvador da tua vida, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O versículo 11 fala isso, que você confesse que Jesus é o Senhor, e não fique apenas em confessar aqui que Jesus é o Senhor, mas que você o sirva, que você o obedeça, porque até os demônios creem nele, mas não obedecem, não servem. Mas que você seja diferente, que você creia, que você obedeça e se disponha a servi-lo todos os dias da tua vida. Nesse trecho de hoje, com a proposta de que Cristo é o nosso modelo, nós vimos como os filipenses deveriam agir, qual deveria ser a atitude deles. Nós vimos as atitudes de Jesus, como ele agiu, o autoesvaziamento, a postura de servo, a postura de ir à cruz no meu e no teu lugar, e depois as atitudes de Deus, levando ele, exaltando ele acima de todo nome. E eu pergunto para você, quais devem ser as nossas atitudes hoje? Quais devem ser as minhas atitudes? Eu estou avaliando as minhas atitudes. Quando eu venho aqui e falo para vocês, nós hoje vamos ver nesse trecho Cristo como modelo. Eu tive uma semana toda estudando esse texto e vendo ele como modelo, e tentando colocar esse modelo, as práticas, as atitudes, a forma de vida, tentando colocar em prática no meu dia a dia. E eu venho para aqui, diante de você, nesse momento, expondo essa palavra com temor e com tremor. Eu não estou expondo qualquer palavra, eu não estou com qualquer livro na mão, eu estou com a palavra de Deus, com um livro que tem aqui orientações maravilhosas, que nos conduzirão a uma eternidade feliz diante de Deus, com Ele para sempre. Quais têm sido as nossas atitudes? O que nos impede de termos as atitudes iguais a de Jesus? Muitas vezes é o que? Vergonha, medo, para outros orgulho, incredulidade. A nossa natureza fala alto, a nossa natureza pecaminosa, ela quer que estejamos sempre em vantagem. Será que é possível tirar essa natureza um pouco, deixá-la de lado e voltar-se para o Senhor? Eu sei que é muito difícil, mesmo quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita em nós, existe uma guerra constante da nossa carne puxando para determinadas práticas, para determinadas atitudes,
e o Espírito Santo nos incomodando constantemente. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta dele aos Romanos, capítulo 7, a partir dos versículos 18, 19 e 20, é interessante essa guerra aqui. De vez em quando eu venho para esse texto e eu fico pensando, eu fico refletindo e eu me vejo aqui. É bem interessante de avaliarmos, nos colocarmos no lugar dele. Capítulo 7 de Romanos, versículo 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, desculpem, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. O mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. É uma briga constante, é uma luta. Versículo 20: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim, a natureza pecaminosa, que eu só estarei livre dessa natureza quando eu chegar diante de Deus um dia. Quando eu tiver um corpo glorificado, e não mais esse corpo aqui sujeito à minha natureza pecaminosa, às inclinações da minha carne. O que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Quantas vezes nós estamos assim? Eu não sei se você já se viu assim. Quantas vezes eu estou fazendo uma coisa que eu não quero fazer aquilo, e isso eu continuo fazendo, né? Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, a minha natureza pecaminosa. Puxa, e essa guerra é constante. Paulo, escrevendo também aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele conclama os irmãos daquela região da igreja de Corinto: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, me imitem como eu imito a Cristo, tenham a mim como padrão, como eu tenho Cristo como padrão. É a ideia por trás desse texto. Mas um homem que lutava com a sua natureza pecaminosa, mas ele procurava ter uma vida de acordo com o padrão bíblico, com o padrão divino que tinha registrado nas Escrituras. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6, ele diz que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você permanece nele, tem ele como salvador da sua vida, ande como ele andou. É a ideia de andarmos em um local que tem um lago com algumas pedras para atravessarmos para o outro lado. A ideia aqui é de que os nossos pés vá pisando naquelas pedrinhas que nos darão segurança para chegar do outro lado. O Senhor, Ele nos dá segurança na caminhada, se caminharmos, se andarmos como Ele andou, se pisarmos por onde Ele pisou. Eu não estou dizendo literalmente, não é ir lá em Israel e ficar vendo onde que Ele andou, quero achar a marca dele, não. Eu estou falando de andar como Ele andou, que está registrado aqui, o andar como Ele andou, que está registrado aqui nas Escrituras. É isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Cuidado com quem você está imitando. Eu preciso ter cuidado com quem eu estou imitando. O que tem servido de padrão, de modelo para mim e para você, como nós estamos andando. Estamos andando como Cristo andou, ou andando algumas vezes como Ele andou, e outras como algumas pessoas que nos atraem, como os ídolos que nós temos por aí. Na semana retrasada, nós vimos que a Bíblia é o nosso manual. Nela nós encontramos o modelo correto nessa luta constante, e é por ela que nós temos que andar. Vida de Cristo, vida do apóstolo Paulo, de tantos outros homens de Deus, nós encontramos aqui. E é por esses exemplos, apesar dos homens terem sido falhos, mas andemos pelos exemplos que Cristo deixou. Com certeza nós andaremos seguro, se mantivermos o hábito de lermos a palavra de Deus, como eu tenho falado, constantemente estaremos com o nosso modelo bem atualizado nas nossas vidas. E isso você atualiza a cada dia, é atualização constante, é devocional logo pela manhã, contato com a palavra, é leitura sistemática, é vendo as verdades da palavra. Isso vai me nortear, isso vai te nortear, e nós andaremos como Ele andou, com certeza. Como eu falei no início dessa exposição bíblica, nós estamos na era da informática, das redes sociais,
da internet. Eu me lembro que alguns anos atrás, se eu não me engano, talvez aí uns 16 anos atrás, quando eu coloquei internet em casa pela primeira vez, eu tive um sentimento de que parece que o mundo estava entrando na minha casa através do meu computador. Eu estou falando uma coisa interessante, eu poucas vezes falei sobre isso, mas eu tive um sentimento assim tão forte de invasão, de perda de privacidade, como se estivessem entrando na minha casa, e que a partir de então eu não teria mais sossego. Eu digo para vocês, naqueles primeiros dias eu me vi em alguns momentos orando: Senhor, me dá sabedoria para utilizar esse equipamento, me livre, ó Deus, dos enganos que poderão vir através desse aparelho para a minha vida, dessa fonte de comunicação. E foi assustador para mim os primeiros dias. Eu não tinha um computador bom, como tenho hoje, um computador um pouco melhor, né, um notebook um pouco melhor, mas no começo era um computador, alguns lembram lá, era um 386, fraquinho, lento. Eu estava vindo de um computador que a tela dele era aquela tela preto e branco, e às vezes punha uma telinha que ficava esverdeada, já parecia que era algo, já ficava todo animado. Então peguei isso e vi entrando no meu lar, na minha casa, e tinha tanto cuidado, sabe, do que via, do que era apresentado para mim. Então nós vemos através desse equipamento que nós temos hoje, pessoas imitando tudo, imitando roupas, cabelo, carro, estilo, como eu falei no início, imitam os ídolos, cabelo, chitãozinho, chororó, roupas, calça, aquelas calças apertadas, calça seca, que às vezes não dá nem para andar. Eu não sei como alguns homens vestem, como andam, né? Mulheres com roupas às vezes seguindo a moda, né? Calças, bolsas, cabelo todo produzido, os homens, as mulheres, e vão por aí. Falei dos esportes também, quantos ídolos, quantas imitações, quantos modelos, e nós estamos aí, né? Fazendo, usando, não sabemos de onde vêm as ideias, quem está por trás dos modelitos, não sabemos. Muitas coisas manipuladas por pessoas sem Deus, totalmente descomprometidas com Deus, com o Evangelho, comprometidas muito mais às vezes com a sensualidade, comprometidas às vezes com outros valores, pagando valores altíssimos, pessoas se endividando às vezes para comprar determinadas coisas, só para ficar parecido com o ídolo, não é? Ficar parecido com aquela pessoa que é o padrão de vida para ele. E nós muitas vezes seguimos esses padrões, imitando um estilo mundano, que desagrada, entristece a Deus, que nos afasta dele. E a ideia, e o que é falado, todo mundo está fazendo. Muitas pessoas são verdadeiras, Maria vai com as outras, sem personalidade, sem o uso do manual, sem envolvimento com o manual. O último modelito da Bíblia é sempre atual. Eu quero deixar essa verdade para você, porque foi dado por Deus. Então siga o que as Escrituras orientam. O teu modelo deve ser Cristo, Ele é o meu, é o nosso modelo. A Bíblia é o padrão que nós temos. A Bíblia é o nosso manual, que eu tenho falado tanto. Ela vai nos afastar do pecado, dos modelos mundanos, ou o pecado, os modelos mundanos vão nos afastar dela. Então escolha hoje andar pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Nela nós encontramos, e só nela, o modelo para imitarmos Cristo. O modelo que Paulo queria que os filipenses imitassem, e que devemos imitar hoje também, e que eu falo desse modelo, e que eu falo desse Cristo que tem sido excelente na minha vida, na vida de quantos que caminham comigo, e que pode ser algo excepcional na tua vida, que pode transformar a tua vida, te dar um novo padrão, um novo rumo, você tendo Ele, tendo Cristo como modelo. A verdade que falei no início, que frisei várias vezes, eu volto com ela aqui no final, para fechar a nossa reflexão dessa noite. O verdadeiro cristão imita o autor da sua salvação. O verdadeiro cristão tem Cristo como modelo, imita Cristo. Pare e pense agora, e eu quero orar com você já em seguida, a quem você está imitando.
Quantas frustrações você tem tido? Se não teve, terá com certeza. Quantas frustrações por uma imitação barata, por uma imitação passageira, imitando algo que não permanece, mas Cristo permanece para sempre. A sua palavra nos orienta sim, e vamos andar por ela. Eu peço a você agora que pare e pense nos dias que você tem vivido. A quem você tem imitado? Quem tem sido o teu padrão? É complicado, às vezes, quando a gente fala disso, porque pessoas ouvindo já dizem assim: ah, está bitolado, está maluco. Ele quer agora que vai ser uma pessoa totalmente paranoica, doida, né? Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para vocês de um modelo a ser seguido, um modelo seguro. Eu estou falando de Cristo, que transforma, que restaura, que muda a mente, que muda o coração, que muda as atitudes, que muda o comportamento. Muitas vezes Ele não vai mudar a situação. Nós vamos passar por testes, por provas, constantemente, mas Ele estará conosco. Essa é a grande mudança, é saber que passaremos. Muitas vezes não seremos livres de situações adversas. Hoje estamos vivendo um momento de confinamento terrível, terrível. Não sabemos o que será o amanhã, o que teremos amanhã. O amanhã é uma interrogação. A semana que vem, o mês que vem, são interrogações para nós. Mas para aqueles que têm o Senhor como Salvador de suas vidas, existe uma segurança nessas interrogações. Porque no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, nos anos que virão, Cristo estará sempre ao nosso lado. A sua palavra, o seu manual estará sempre nos orientando, por mais adversos que sejam os dias, por mais difíceis que sejam os momentos de confinamento, nós teremos Ele sempre ao nosso lado. E é esse o meu desafio hoje, que você tenha Cristo como teu modelo, que você siga Ele, que você ouça a palavra dele, a palavra que foi exposta hoje, e que o Espírito Santo dele trabalhe no teu coração. É por isso que eu quero orar agora, juntamente com você. Oremos então. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelas confrontações que recebemos da Tua palavra. Vendo inicialmente o que o apóstolo Paulo orientou os crentes de Filipos, para que eles seguissem a Cristo. Havia um modelo sendo orientado pelo apóstolo Paulo no início, nos versículos iniciais que nós vimos nessa noite, que me chamaram muita atenção, quando ele fala para os irmãos ali de Filipos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, trazendo eles, chamando eles à responsabilidade. E nós vemos o exemplo de Cristo, as atitudes dele depois, vindo para a condição de homem e dando a sua vida a morrer por nós na cruz, e Deus o exaltando sobre todo nome. E agora nos vemos diante da Tua palavra, nos vemos diante do poder do Teu Filho, ó Deus, Teu Filho que morreu por nós, que deu a vida em nosso lugar. E quantas pessoas tristes, angustiadas, buscando saída em tantas coisas, em tantos meios, não tendo Cristo como modelo, tendo tantos outros modelos que não restauram, que não salvam, que não transformam. Trabalhe nesses corações agora, Pai. Traga fé salvadora através do Teu Espírito Santo e transforme vidas, Pai, mesmo nesse tempo de confinamento, para a glória do Senhor. Que as pessoas que estão me ouvindo ao amanhecer amanhã sejam confortadas e consoladas pelo Senhor, através da Tua palavra, através da ação do Teu Espírito Santo, que tenham uma nova vida, tendo o Teu Filho como modelo, Pai. A partir de hoje, essa é a minha oração a Ti, e a minha gratidão, porque posso contar contigo, e a minha gratidão, porque o modelo que eu tenho em Cristo é um modelo gratuito, é um modelo que não tem custos financeiros. Simplesmente o custo é todo dia tomar a cruz e seguir a Ele. E eu Te louvo por esse privilégio que o Senhor tem dado a mim e tem dado aos meus queridos que estão comigo ouvindo, e aqueles que não têm ainda, que possam, Deus, ser alcançados pelo Senhor, para a Tua glória. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Estamos indo para o final do mês de maio.
Eu não sei como será o confinamento, não sei por quanto tempo ainda teremos. Espero que Deus dê sabedoria às autoridades para uma desaceleração desse confinamento e para que as pessoas voltem ao trabalho, porque muitos estão angustiados, precisando do sustento e por estarem confinados não estão tendo. Então que Deus haja nos corações. Uma boa semana. Eu continuo no chat aí após o encerramento e posso interagir com você. Que Deus abençoe. Até breve.